Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Dandara e hoje eu tô aqui para bater um papo com a Graziele de Camargo e com a Ana Paula. E nós vamos falar aí sobre o rumo do mercado da soja. E agora eu vou estar chamando as meninas aí para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a Ana Paula aí vai falar sobre o mercado da soja, ela que tem muito know-how para falar sobre isso, porque ela é doutora, né, em agronegócio, trabalha diretamente aí com esse mercado. Também a Grazi, que é produtora rural no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho duas gaúchas aqui para falar conosco. Vou estar chamando as meninas agora. Já chamei a Grazi. E eu espero aí que a partir de hoje a gente retorne os bate-papos aí constantes, semanais, né, Grazi? Oiê, Boa noite, Grazi. Seja bem-vinda. Tudo bem? boa noite. Oi, Danda. Oi, gente. Como que tá o Rio Grande do Sul? Como que tá o frio? Eu vi um pessoal postando Então, que vai chover e vai dar frio aí. Como é que tá? sim, tem bastante alerta, né? Das previsões de muita chuva, enchente, enfim, por causa do ciclone que está passando na região litoral. Caiu bastante a temperatura hoje. Tá um Sério? dia bem de inverno, bem cinza, assim, neblina. Pelo menos aqui, né? Eu tô em Sobradinho hoje. Mas a gente tá no inverno, então eu acho que, né? Faz Normal, jus né? ao nosso período, ao nosso clima aqui. Olha, a E Ana já chegou. eu já solicitei a entrada dela, eu tô aguardando. Bacana. Posso falar? Com certeza, tô te esperando. Não, não, eu só queria dizer pro povo que tá me perguntando como que eu tô, que hoje eu tô melhor, tá, gente? Já tô andando assim, tô melhorzinha. E isso foi bom pra gente entender, né, que o corpo tem um certo limite e eu achei que podia extrapolar. Aí Ô, deu no que deu. Grazi, mas tem Hum, quem não assistiu os seus stories. Conta pra gente o que que aconteceu contigo que tu travou. então, eu voltei pra academia depois de 8 meses e botei muito peso. E aí eu travei, tive Não, muitas contraturas, eu acho que fala, né? Contraturas musculares e fiquei quase uma semana sem andar. Foi terrível. e Oi, ainda Ana quis Paula. colher Oi, feijão. guria. Olá, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo, obrigado, gurias, mais uma vez por estar aqui com vocês. Show de É bola, é muito bom sempre te muito ver. bom. Verdade. Hoje nós temos o desafio, né, gurias, tentar falar tudo em 1 hora, né? Então, é isso aí. É pouco tempo para muito assunto, né? E um assunto muito dinâmico também, que muda toda hora. Então, acho que dá para a gente fazer um panorama meio geralzão assim, para a gente dar sequência, porque com certeza quem estiver interagindo conosco vai mandar as perguntas, né? Apesar de que são, sei lá, mercado é sempre estranho falar de mercado, né, Ana? Não sei se tu quer que a Muito. gente te chame de Ana, de doutora, Ana Paula. Pode me chamar de Ana, pode me chamar de Ana. O doutora é um título que nem eu brinco, né? Eu tenho 22 anos de estudo ao total. Acho que eu tenho mais, talvez, que a idade de vocês, quase aí só de estudo. Mas é um título que auxiliou a ganhar conhecimento, mas não tem aquela coisa de ser chamada de doutora. Algumas pessoas têm essa questão, tem que ser chamada de doutora. Para mim é bem tranquilo, é É, só uma questão de qualificação mesmo. mas eu acho bonito falar quem realmente tem doutorado de doutor. É. O Eu único acho dia, muito gurias, lindo. o único dia, gurias, que eu fui numa palestra, se tiver alguém do direito, me perdoem, mas eu fui no evento do direito, de todo mundo chamando de doutor, doutor, de na hora que foram falar comigo, me chamaram de Ana Paula. Daí eu brinquei, pois olha, gente, eu acho que a única aqui que é doutora de verdade sou eu, né? Então, se vocês já estão se chamando de doutores, podem me chamar de doutores também, não tem problema. Foi a única vez que eu brinquei, mas fora isso é bem tranquilo. Com certeza, é muito tempo de estudo, né, gurias? É muito tempo de estudo para entender algo que às vezes é difícil de explicar, né? Sim. Eu só estou esperando a pergunta que vai vir hoje, né? Como é que vai estar a cotação para amanhã? E vai estar bem positiva para amanhã, só para já antecipar, né? Certo. Então, Então, sobre isso, desculpa, Danda, te cortar, mas é que a gente imaginou, né? A gente acredita que seria muito importante a participação da doutora Ana Paula, porque a gente já chamou várias pessoas para
fazer com que a gente entendesse um pouquinho mais desse cenário, que é muito complexo e dinâmico e muda toda hora, muda, mas para a gente não muda, ainda não está tendo resultado positivo. E agora, hoje, a doutora Ana Paula vai passar para nós aí um pouquinho de toda a experiência dela, né, Danda? Sim, sim. Então, quem é a Ana Paula? Eu vou dar um spoiler aqui. É graduada em Administração pela Universidade de Cruz Alta em 2005. É mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria em 2011. E doutora em Agronegócio pelo Programa de Pós-Graduação em Agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou já na Secretaria de Agricultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Júlio de Castilhos, entre outros aí feitos aí. Ana, quem é a Ana aí? Conta pra gente. A Ana, em termos de qualificação profissional, que a Dandara definiu, sou filha de produtor rural. Meus pais sempre trabalharam na atividade rural. Então, eu sempre tive esse amor pelo agro, né? E, infelizmente, né, gurias, na época que eu fiz faculdade, o curso de agronomia era um curso só diurno. E na minha época não tinha condições financeiras de fazer apenas o curso de agronomia. Então eu acabei fazendo um curso noturno, o qual me possibilitava trabalhar durante o dia. Mas o amor e a paixão pela área do agronegócio nunca morreram, né? Então, conforme eu fui me qualificando, comecei a dar aula para os cursos de agronomia, veterinária, gestão do agronegócio, agropecuário, e me voltei para essa área e fui fazer o doutorado em agronegócio. E agora, né, como eu sou um ser inquieto, estou realizando meu sonho, estou fazendo agronomia EAD, né? Também, então estou indo para mais uma graduação, até mesmo para ter uma expertise maior para poder falar sobre esse segmento, né? Porque até então eu tenho todo o conhecimento do mercado, a gente sabe como a dinâmica funciona, mas é sempre bom ter um pouco mais de conhecimento também da outra parte. Então, estou cursando agronomia, gostaria de estar fazendo presencial, mas também com a atividade que a gente tem, estou fazendo o online, até na Unopar, eu vi que a Unopar entrou aqui, estou fazendo a graduação à distância pela Unopar. Agora eu vou Bacana. puxar um gancho, que eu até conversei com um professor da graduação aqui outro dia. Eu acho tão bonito vocês, que já têm um know-how muito grande sobre muitos assuntos, já tem anos de estudos, que nem você comentou ali, 22 anos, 22 e você ainda não se deu a chance de parar, você não estagnou. Você sempre está em movimento, buscando conhecimento. Isso eu acho uma das coisas mais bonitas, da minha opinião. Eu acho lindo. Acho lindo demais. Enfim. É bem isso, Dandara, é que eu fico pensando, eu tenho que estar preparada para sanar e passar o conhecimento para os outros. E eu sinto falta desse conhecimento técnico próprio da agronomia também. Eu acho que isso vai colaborar dentro da área que eu estudo e da área que eu vou formar os alunos. Outra coisa, Dandara, que daí é muito minha. Eu fiz mestrado e fiz doutorado em universidades públicas, certo? Então, eu entendo que eu tenho que dar uma resposta para a sociedade. Então, tipo, aqueles textos das cotações, aquelas tabelas, os vídeos explicando um pouquinho, tentando falar como é que a dinâmica funciona. Por que eu faço isso, tá? Porque eu entendo que eu tenho que dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade investiu na minha formação também. Então, isso é uma coisa que eu tenho para mim. Eu sempre estou fazendo live, tento explicar como é que funciona o mercado, o que é isso. Quando me perguntam, eu dou muita orientação por isso, porque eu entendo que eu tenho que dar uma resposta para a sociedade que me formou. Então, isso é uma coisa também muito particular minha. Que bacana, Isso é muito que bacana. nobre. Eu vi. E vamos lá então, vamos começar a falar um pouquinho dos preços, das commodities, como que caíram, por que não sobe, por que aumenta. Cara, eu tô pé, né? Hoje eu tava falando aqui com o pessoal justamente sobre isso. Ai, mas agora os custos grátis estão muito baratos, vai ser muito bom, né? Vai ser uma safra excelente. Eu disse, de que jeito? Se eu não pude vender a minha saca de soja no preço equivalente ao custo do ano passado? Porque esse ano, o que a gente tem disponível para vender, ou quem já vendeu, a gente está falando de um plantio do ano passado com um custo super elevado. E aí agora dizer, não, mas agora vai ser legal. Eu disse, vai ser legal se eu estivesse vendendo a minha saca de soja a R$200, porque eu paguei meu adubo a 240. Mas não é o que está acontecendo, né? Mas aí as pessoas, como acham que agricultor é muito sortudo, que agricultor ganha dinheiro demais, que agricultor não sabe, né, onde botar dinheiro, aquela coisa toda, assim. Cara, eu fico muito indignada. Eu volto de um jeito, assim, quando eu escuto um comentário desse, mas enfim. Doutora Ana, pode explicar para nós aí como é que vai ser? Bom, vamos começar assim, né, gurias? Ao ano passado, nós chegamos realmente a saca de soja a quase R$200, certo?
Ali, algumas pessoas conseguiram pegar R$ 200, tá? Com bonificações, algumas pessoas conseguiram pegar pela saca R$ 200. O que acontecia? Nós estávamos ainda naquele cenário todo caótico, final de pandemia, ainda se tinha muita oscilação entre pessoas que estavam demandando cereal. O dólar estava sofrendo ainda aquele reflexo do conflito Rússia e Ucrânia. Havia muita instabilidade política também aqui no Brasil, em função das eleições, que isso acaba influenciando, sim, no Risco Brasil. E Risco Brasil influencia também lá fora. Então, nós estávamos vivendo numa turbulência. Eu gosto de dizer assim, ó, nada estava concreto. Tá? E no meio desse caos todo, nós tínhamos dólar em alta, petróleo em alta. Então, tudo isso estava repercutindo no quê? Na valoração da saca de soja, que estava, assim, a próximo de R$ 200. Uma coisa que ninguém entende, que quando a gente está ganhando bem pela saca, o nosso custo de produção também está alto. Porque mais ou menos o mercado faz um movimento de tentar compensar uma coisa com a outra. Então, nós estávamos passando por um momento onde estava tentando uma coerência de mercado, certo? Então, o preço estava, sim, próximo aos R$ 200. Mas vocês falaram muito bem, o custo para produzir isso, frente ao conflito Rússia e Ucrânia, fim de pandemia, o cenário da baixa produção no Brasil, estava fazendo com que o custo também estivesse alto. Então, o que acontecia? O produtor não estava ganhando mares de dinheiro igual as pessoas acham que estava. Por quê? Porque estava realmente custando mais caro produzir aquela saca de soja, tá? Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de soja, certo, do Brasil, nós passamos pelo segundo ano consecutivo de estiagem. Então, a nossa produtividade estava muito baixa. Fora isso, além do custo com os insumos básicos, nós temos alto custo também com a questão do seguro agrícola. E, infelizmente, teve produtor que colheu 8 sacas, 12. Quem tinha irrigação colheu um pouquinho mais, colheu 25, 30, média, né, gente? Mas também pagou mais caro para produzir isso. Então, todo o nosso cenário foi o quê? Foi uma baixa produção no Rio Grande do Sul. Só que o Mato Grosso produziu muito bem, obrigado. Tá? No somatório, a nossa quantidade produzida não foi tão aquém, certo? Porque o Mato Grosso compensou. Então, a oferta, a disponibilidade de soja no mercado não foi baixa. Então, isso fez com que os preços fizessem o quê? Estabilizar. A guerra Ucrânia e Rússia, né, tá longe de terminar. Talvez vai ser mais um daqueles conflitos intermináveis que no final das contas ninguém vai saber por que aconteceu. O cenário brasileiro estabilizou politicamente. E a safra americana começou o ano com aquela questão de uma super safra. Então, o que aconteceu com os preços? Caíram porque, de novo, houve aquela sensação que ia se ter maior quantidade de grãos do que a quantidade que seria necessária para consumir no mundo. Então, o preço caiu. Frente a isso, também começou a questão do petróleo decair, com o petróleo decaindo. Estabilidade de demanda, safra americana sendo projetada como uma super safra, o dólar também despencou. Com isso, o preço pago pela soja despencou também. O que fez melhorar novamente? Que a gente viu essas subas, né? Ali que subiu semana passada, R$ 3 a saca, hoje subiu R$ 1, para amanhã, gurias, vai subir mais R$ 1,52 em algumas cerealistas. Por quê? Porque o clima que prejudicou muito o Rio Grande do Sul começou também a prejudicar a safra americana. E lavouras que eram consideradas boas, que teriam uma mega produção, já não vão ter mais. Então, há uma grande possibilidade de a gente não ter aquela super safra americana. Frente a isso, há uma possibilidade de uma possível diminuição da oferta e uma possível falta em algum período da soja, certo? Para os compradores. Então, isso faz com que o preço volte a subir de novo, por quê? Para limitar as pessoas que vão poder comprar essa saca de soja. Então, o que nós estamos vivendo agora? É, de novo, um período de ajuste. O que melhorou, por exemplo, da semana passada para essa, da condição da lavoura americana, é 1%, ou seja, ela passou que nós tínhamos 50% das lavouras em boas condições ou excelente, e agora nós temos 51%. Só que isso já dá uma sensação de que vai melhorar. Tá, mas se deu uma sensação que vai melhorar, não teria que cair o preço?
Não, por quê? Porque ainda a especulação tá, porque aquela região ali do corn não choveu o suficiente ainda. Então, se não consolidar essa chuva essa semana, vai cair a qualidade e os preços vão despencar. E essa semana vai sair mais um relatório, que é o relatório também liberado para os Estados Unidos, que vai mencionar como é que está essa relação de demanda e oferta pelo grão da soja. E esse relatório, dependendo como for, ou ele vai puxar o preço da soja para baixo, ou ele vai alavancar para cima. E esse relatório sai amanhã até às 5 da tarde. Ana, Ou mas seja, guria, deixa eu botar meu coração, que ele quase saltou agora. O que que acontece? Se já estão dizendo, ou se já tem relatório, né, mostrando que Estados Unidos perdeu quanto por cento da safra deles? 50? não chegou ainda a 50. Por quê? Porque eles classificam assim, ó, como as qualidades boas, excelentes, regulares e ruins, tá? Mas até a qualidade ruim dele é melhor do que a nossa, tá? O que que eu posso te dizer? Hoje deve ter caído assim, ó, uns 8, 10% do que eles esperavam de produção, tá? Mas, de novo, é tudo especulação. E que nem a gente diz assim, ó, tá, é 51% boa, mas quanto que vai ser produzido nessa 51% boa? Então é tudo muito especulação, sabe, gurias? Mas só Uhum. essas especulações de clima já servem para puxar para baixo. O que que eu acredito que vai acontecer? Como teve essa redução e a melhora de 1% é muito pouco, certo? Tudo indica o quê? Ou eles vão lá, a USDA vai largar um relatório amanhã quase igual ao último, ou seja, estabilizando o preço de mercado, ou ela vai puxar muito pouco para baixo, dizendo que esse 1% vai dar uma grande produção de safra americana, tá? Mas Certo, outra coisa, mas por que que isso não está refletindo para, assim, de fato, para o mercado aqui brasileiro? Porque porque eu vejo que isso está movimentando, até tem algumas cooperativas, algumas empresas, enfim, que estão subindo muito o preço, tá? Eu já vi coisas essa semana a R$ 136, porém tem outras que nem mexem, tipo, ah, mas o mercado está travado, o mercado está parado, como isso? ó, inclusive, ó, amanhã, por exemplo, aqui na região vai ter uma que vai estar preço de balcão R$ 135, com bonificação 137, 138,50, tá? O que que está acontecendo? As cerealistas, como está oscilando muito, tá aquela coisa, sobe R$ 1, sobe 1,50, cai 2, sobe 3, elas estão esperando e fazendo aqueles ajustes no final de um período, ou final de uma semana, ou final de 10 dias, porque isso acaba também criando um desgaste. Por quê, gurias? 50 centavos por saca pode não parecer nada, mas dependendo da quantidade de saca que tu tem, 50 centavos vai fazer a diferença. E aí, às vezes, tu diz pro teu produtor que está no preço ótimo, 135,50, tem um ajuste de mercado e tu vai refletir esse ajuste e vai para 136. O produtor vai dizer, mas como é que tu não me avisou que tinha essa possibilidade de ganhar 50 centavos? Então, algumas cerealistas estão fazendo as correções ou semanais ou a cada 15 dias para até mesmo não ter esse estresse com a questão de ajuste de mercado com os próprios clientes das cooperativas ou cerealistas. Outras já estão fazendo esse ajuste imediatamente, que nem eu te falei. Amanhã tem cerealistas que vão aumentar R$ 2 por saca preço de balcão. Tá? Por que também? Porque os armazéns estão cheios, elas precisam liberar esses armazéns, porque logo vai começar a chegar o trigo que está plantado, vai ter que ser colhido, vai ter que liberar espaço, entendeu? Vai ter outras movimentações. Então, vai chegar um momento que elas vão ter que repassar ou esses ajustes do mercado, ou aumentar a bonificação e diminuir o ganho deles para poder liberar espaço. E outra coisa, gurias, historicamente, os melhores preços praticados no mercado vão até o feriado de 4 de julho, porque até o dia 4 de julho já tem uma definição de como vai ser a safra americana. Mais ou menos ele já sabe como é que estão as condições ou não das lavouras e eles conseguem ter uma projeção muito próxima da realidade do que vai ter. Então, depois do dia 4 de julho, a gente vê poucas movimentações muito significativas. Hoje nós estamos vivendo um desvio padrão, com esses R$ 2, R$ 3 a mais por saca, mas se não, a gente fica sempre com o preço mais ou menos estabilizados, tá? Outra coisa, outra época que melhora em termos de Brasil, depois do dia 10 de setembro, porque é aquele período também ali que começa o plantio, é o período também que algumas transações americanas já foram findadas, precisa fechar contrato, alguma coisa, então durante esse período, entre o dia 10 de setembro a 30 de setembro, dá umas melhoradas também, historicamente, no preço pago pela soja. E depois começa o ciclo produtivo brasileiro, estabiliza ou cai ainda mais os preços, né? Em função das estabilidades. Certo.
Mas a questão, então, de não ter... porque a soja, ela tem 3 fatores que fazem o preço dela, certo? Um que Certo. você falou, que seria, daqui a pouco, oferta e demanda, como eles estão apontando em relatórios, que não vai ser, assim, uma super safra, como eles estavam Uhum. indicando. Porém, Uhum. o bushel e o dólar, né? Ainda fazem a Uhum. composição desse valor do preço da saca. Uhum. O que que tu prevê para nós, assim, prevê não, o que você analisa no mercado a questão do dólar? O dólar, gente, o dólar também daí sofre a influência do petróleo também, né? Da questão das negociações de petróleo e algumas questões políticas, certo? O dólar, se tu observar os últimos meses, ele também começou a ter uma certa estabilidade, tá? Hoje, para nós termos uma mudança muito significativa, por exemplo, o dólar voltar para acima de R$ 5 ou cair para baixo de 4,50, nós teríamos que ter alguma coisa muito forte politicamente, ou algum outro conflito, ou alguma mudança no conflito Rússia e Ucrânia que afetasse a questão do petróleo, ou alguma interferência política muito gigantesca. O que no desenho atual, né, gurias, não tem nenhuma projeção. Então, de novo, nós vamos ficar com essa estabilidade. Lembrando que logo, logo começa o período também de eleição americana, que isso também vai influenciar essa estabilidade na questão do dólar. Mas nos próximos 2 meses não existe nenhum fenômeno, a não ser que surja um novo vírus, ou um novo conflito, ou alguma coisa assim que possa impactar diretamente e forte na questão do dólar, gurias. Certo? Então, aquela perspectiva que eu, Grazi, produtora rural, tinha, que a soja iria subir no mês de agosto, setembro, tipo, não tanto. Setembro um pouco, não tanto. Em setembro mais, mas em agosto nem tanto, tá? Que mais? Deixa eu ir. Agora me fugiu uma coisa que eu queria te falar também com relação à soja. Outra coisa, Ah, o fator climático, que até então ele não tinha uma interferência tão grande na questão das cotações, nesse ano ele tomou uma dimensão muito grande na especulação. Porque hoje, se tu for dizer assim, ó, tem como dizer qual o principal fator que está puxando ou interferindo essa questão da cotação? É a especulação climática. Porque hoje o principal fator que está fazendo essas subas, esse desvio padrão, é a questão climática. E daí o que, que é isso? Mera especulação. É a mesma coisa que eu vou te dizer. Qual que é a projeção da safra do Rio Grande do Sul para o novo ciclo? Nós tivemos de super novo. safra. Tomara, estou aqui, ó. Mas vamos lá, gurias, vamos ser realistas. Às vezes a gente tem que ser realista. O inverno foi seco e quente. Nós não recuperamos o déficit hídrico que a gente sofreu. Outra coisa, como o pessoal está dizendo, vai ser mais barato produzir. Mais barato até por ali. Tu tem um solo que sofreu desgaste de 2 secas consecutivas, tu vai ter que investir mais no solo, talvez tu tenha ainda a dívida de 2 anos para pagar, então vai ser um ano de muito desafio, certo? E se nós não tiver uma recuperação de chuva muito significativa nos próximos meses, vai liberar a época do plantio ali 30 de setembro e nós não vamos estar em condições hídrica para o próximo ciclo. Então, isso é preocupante também. Muito Mas, preocupante. doutora Ana, deixa eu te falar que eu fui hoje, né? Eu tô indo. Tem 3 semanas que eu tô indo direto no banco, gente. Acho que o povo não aguenta mais me ver naquele banco ali, porque eu tô tentando acertar as pontas, né, da minha lavoura. E aí eu tava falando com o pessoal lá, trocando uma ideia e tal. Eles estão dizendo que é o ano que mais tem gente inadimplente, que é muita prorrogação, é muito, tipo, que é Uhum, todo mundo chegou num nível que até os grandes, os estáveis, enfim, quem tinha uhum, condição de estar dando uma segurada, teve que repensar como fazer tudo isso e uhum. como vai ser esse novo plantio, né, 23, 24, em função de que está todo mundo digamos, com os recursos limitados ou até sem recurso. As pessoas não estão achando saída para toda essa estiagem que nós gaúchos, né, viemos a Uhum. sofrer durante. Você falou que foi 2 períodos, para mim foi 3, em 3. algumas regiões foi 3, em função do nosso clima. E aí vem o El Ninho. Eu vou Uhum. falar que eu estou em 3 grupos de previsão do tempo, porque é o que eu mais olho todo santo dia, é para a previsão do tempo e para o clima, para a previsão do tempo e para o clima. Uhum. E eles estão falando, sim, em um El Ninho moderado a forte. Foi isso que eu ouvi hoje. Então, caso Uhum. isso realmente se aconteça, né? Se essa previsão estiver certa, a gente tem uma questão de que El Ninho é bom para a região sul e nem tão boa para o resto, Exato. certo? Certo. Então, se a gente está falando que o Rio Grande do Sul
é o terceiro maior produtor de soja a nível Brasil. O primeiro, que é a região lá de cima, né? Região, sei lá, Mato Grosso, Goiás, aqueles estados lá, eles não vão produzir tanto. Não. Se eles não produzir tanto, se a gente tiver menos soja no mercado, projeção no ano que vem, a saca de soja não teria que estar maior? Teria. Mas por que não existe mercado aquecido nesse ponto? Eu fui tentar travar soja, já tem 3 semanas, doutora, que eu estou tentando travar soja, porque eu já sei o custo da minha lavoura, então deixa eu, né, travar pelo menos 30% do custo da minha lavoura. Não tem oferta, não tem ninguém travando soja, não existe isso. E aí você faz o quê? Porque o que acontece? Está todo mundo inseguro com que realmente, como tu falou, 3 anos com essa insegurança se vai ou não vai ter grão. E tem outro detalhe que nós não falamos. Teve gente que colheu 8 sacas por lavoura, mas com um grão horrível, né? Um grão que não tinha aquela qualidade ok. Então, é tanta insegurança sobre vamos ter grão e a qualidade desse grão, que até essa questão de travar o mercado, contrato futuro, está todo mundo inseguro, tá? É que nem, de novo, eu te disse, ó, por que ainda essa questão da confirmação ou não do efeito de talvez uma possível produção menor da região do Mato Grosso ainda não interferiu no mercado? Porque agora o olhar ainda é os Estados Unidos. Passado esse momento dos Estados Unidos, eles passam a olhar para o Brasil, certo? Mas até então o olhar ainda está fixado nos Estados Unidos. Outro ponto que tu não falou, já que tu está indo muito no banco, seguro agrícola. O que vai ser do seguro agrícola? Tá? Primeiro, vai ter, quanto vai ter, qual o juro? Quem teve recorreu nos últimos 2 ou 3 anos? Como é que vai ser? Outra coisa que a gente não falou ainda. Eu vi antes que entrou um ex-aluno meu, o Evandro, que trabalha aqui na Cotrijuc. Como é que vai ser a questão das cooperativas que seguraram as dívidas dos produtores por 2 ou 3 anos? Por quanto tempo elas ainda vão conseguir segurar isso se nós tiver outro ano ruim ou tiver um ano com preço baixo? Tá? Porque hoje o reflexo de uma safra ruim não é só naquele ano. Às vezes nem vem só naquele ano. É nos próximos 2 ou 3 anos seguintes. Que nem tu falou de inadimplência. Tá? Se ela renegociou uma parcela agora, jogou para aqui mais um ano, talvez em função de juro vai protelar mais 2 ou 3 parcelas para frente. E daí tu não tem nem certeza como vai... Tu mesmo disse, tu está olhando todo dia 3 sites de clima. Tu não consegue nem ter certeza se aquelas informações vão ser verídicas em 24 horas. Imagine para os próximos anos. Então, assim, ó, o desenho do cenário é realmente muito preocupante. Quem acha que o produtor rural deita, né, na sua, vamos pegar aqui, na sua Dodge Ram, sai por aí, olhar a lavoura linda, maravilhosa, ou deita sobre os campos só observando, tá totalmente errado. É um sofrimento diário. Desculpa, talvez a palavra É sofrimento uma seja angústia, forte, né? mas A gente fica angustiado. exatamente. Quando a gente falou, tu tá focado agora na questão do tempo, mas tem gente que tá focado na questão de mercado, tá focado em mercado e tá focado na questão do clima. Outra coisa, se tu observou, alguns contratos que abriram para maio do ano que vem, ou que estão sendo cotados para maio do ano que vem, eles estão no máximo com 140, 143 reais. Tá? E isso já te dá um desenho do quê? Que eles projetam que o ano que vem a saca de soja vai estar trabalhando entre 140 a 150 reais e não mais do que isso, certo? Então, eles já estão dando um sinal para o ano que vem. Algumas... Posso citar o nome de empresa aqui, gurias? Sim. Não tem problema. A Três Tentos estava com umas bonificações melhores para contratos futuros e preço balcão também. Por quê? Porque eles precisavam fechar contratos para honrar contratos também que eles já tinham sido firmados. Mas são raras exceções, certo? Mas o desenho que nós temos, assim, ó, eu gostaria de te dizer assim, ó, gurias, não, o ano que vem vai ter 200 reais de novo. Infelizmente, pelo que a gente vê desenhar e vê por essa questão dos contratos futuros para o ano que vem, é em torno de 140 a 150 reais. Tomara que eu esteja enganado e que a gente faça uma live o ano que vem para vocês me chamarem de mentirosa porque a saca chegou a 200 reais, tá? Vou ficar bem feliz se nós fizer isso, sabe? Mas volto de novo a dizer, para isso acontecer, nós vamos ter que torcer para uma queda muito grande na safra americana, que o Brasil, né,
que o Brasil também passe por um outro período de estiagem, que a gente tenha de novo uma quantidade insuficiente para atender. E daí eu te digo, será que também vale a pena criar esse caos todo, sabe? É muito complicado tu pensar, tu tem que pensar do lado. E, infelizmente, você vai ter sempre alguém nesse elo da cadeia chorando para outro também, né? É, Infelizmente. a gente sabe que o mercado é isso, né? A gente hoje aqui está tentando passar um patamar, na verdade, como entender tudo isso. Porque a gente sabe que existem três fatores que compõem o preço da saca de soja, porém também tem a questão de especulação e tem a questão de mercado. A gente viu que o Nelson, acho que foi o Nelson que falou que a China está com uma demanda fraca, tipo, está comprando menos. Sobrando pouco. A gente sabe disso também. Porém, eu que sou leiga, tá, Ramon? Eu sou leiga. Eu vi uma entrevista ou alguma coisa, documentário, dizendo que existem países que já têm uma população mundial superior à da China. Quer dizer, isso significa que talvez tem bastante gente que vai comer ainda toda essa soja que a gente produz, né? Não é só a China que compra, eu entendo, claro, Grazi, eu entendo. Também já ouvi muita gente falar que a gente tem que aprender a colocar um valor agregado em cima do preço da nossa saca, porque aí sim a gente teria um pouquinho mais de segurança, né? Eu falo a gente, quem produz aqui do lado do agricultor. Só que tem muitos agricultores que ficam muito, mas muito sem rumo, realmente de saber o que eu faço agora. E sem entender o porquê que as coisas não refletem. Tipo, tá subindo, mas na minha cooperativa não sobe. Por quê? Até quando eu devo esperar? Se eu devo esperar, né? Então, eu acho que hoje a gente está aqui para explicar isso também. Exato. Outra coisa assim, né? Preço ideal, que nem tu falou. Não existe um preço ideal para todo mundo. Vai depender muito do teu custo de produção, que nem tu falou. Tu já sabe qual vai ser teu custo de produção. Tu já queria amarrar uma venda pensando em puxar 30% dos teus custos. É isso que as pessoas têm que fazer. Ainda existe uma falta, às vezes, um pouquinho da visão de gestor para alguns produtores rurais. E eles ainda sonham com... Eles colocam toda a gestão dele no valor da saca. Que nem, vamos usar de novo o exemplo. Eu quero vender a saca a R$200. Mas R$200 cobre o meu custo, quanto que sobra? Realmente, R$200 é o valor que eu preciso vender? Lá pelas tantas, vender por 160 já cobriu o meu custo e já me deu uma margem de lucro que eu preciso. E às vezes eu fico tão dependente de querer chegar naquela meta que eu crio para mim, que eu deixo realmente de ganhar o valor que eu precisava. Eu ouvi muito produtor dizendo que ficou esperando chegar os 200 e quando chegou os R$200, mas vai chegar a 210. Ficou esperando chegar aos 210 e não chegou, e ficou esperando e agora teve que vender a R$130, né? Então, assim, é essa questão de fazer o dever de casa. Quanto que eu realmente preciso vender a saca de soja? Se eu posso esperar um pouquinho mais, ok, mas lá pelas tantas, pelos meus compromissos, eu vou ter que vender antes. Então, eu também preciso saber cada um vai ter seu preço ideal. Eu não sei qual o pacote tecnológico que tu usa, eu não sei que tipo de semente, se tu irriga ou não irriga, se tu tem financiamento ou não. Então, cada um tem um custo de produção diferente, certo? Então, cada um vai ter o seu preço ideal. E o mercado está aí para que você literalmente seja um bom jogador e saiba a hora de vender e também saiba aproveitar a hora de comprar, se você tem recursos, se você está com valor sobrando, né? Com relação ali que o Ramon falou, né? Com certeza, Ramon, a gente tem que ser muito cauteloso. Por isso que eu até brinquei, né? A gente trabalha com os dados, né? Do que a gente tem. Hoje, que nem eu te falei, a gente vê transações para o ano que vem, R$140. Então, a gente cria-se uma expectativa que esse valor vai estar dentro disso. Mas jamais a gente vai dizer aqui para vocês que a soja vai chegar a R$100 de novo ou vai chegar a 200. A gente tem muita cautela sobre aquilo que a gente diz. A gente apenas faz uma leitura daquilo que está exposto no mercado. Né? E é, como a gente volta de novo a dizer, é bem complicado falar porque o mercado ele dorme de um jeito e acorda do outro. Né? Enquanto a gente dorme, a China está fazendo negociação que vai repercutir sobre aquilo que as gurias que estão dormindo, preocupadas com o tempo, estão vivendo. Mas a gente tem que ler o mercado, a gente tem que tentar olhar para esse mercado, senão a gente fica refém. A gente já é refém dele. E se a gente não tentar olhar para ele, tentar fazer uma leitura mais refém, a gente fica. Mas a gente é muito cautelosa, não se preocupa, Ramon. A gente está sempre com um olhar bem cauteloso também, para não tentar... A gente tenta
orientar os produtores, não induzir ao erro, né? Então a gente está sempre tentando falar isso. Eu brinco que não adianta, por mais que todos os anos o produtor rural, né? Eu posso falar por mim, que sou produtora rural, todas as vezes que eu deixei de vender a soja, sei lá, valor X, tava no máximo. E eu sempre queria mais, aquela história de tipo assim, olho grande é para dar remela. Eu penso, não, já errei isso ano passado, não vou repetir o erro. Vou fazer uma coisa diferente. Já errei isso ano retrasado, não botar a soja no lote, enfim, contrato futuro, vou fazer diferente. Só que cada ano é um ano diferente para quem trabalha na roça, para quem realmente trabalha com o agro, né? Cada ano tem suas dificuldades, tem seus custos, tem manejo, enfim. Não tem receita de bolo e não tem como falar. Uma coisa que talvez eu, por procurar entender um pouco mais de como funciona esse mercado, e, enfim, saber que mercado de commodity é especulação, não tem quem fale somente uma coisa e aquilo vai ser feito lá na frente, é que você tem que arriscar um pouco, né? Um pouquinho, deixar uma margem para trabalhar com a especulação e travar alguma coisa. Isso eu acho que todo mundo que cuida da sua roça deve saber quanto custa. Então, talvez seria o mais ideal. Claro que a gente queria que entender o porquê, talvez, lá na frente, a soja vai subir. Mas todo mundo sabe que não depende da gente e a gente não manda em nada. Então, a gente tem que aceitar. A gente está trazendo a doutora aqui hoje já para isso, para ela nos passar qual é a visão geral, né? Uma visão mais amplificada do que está acontecendo aí. Até porque era isso que eu ia te perguntar, Ana Paula. Por que a guerra, que ainda não acabou e que talvez não acabe, não está fazendo com que o preço do trigo suba? Porque o preço só caiu. Só despencou. E aí tem de novo os nossos vizinhos, né? Sabe como é que é vizinho, né? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Embora os nossos vizinhos argentinos estejam também vivendo um período bem difícil economicamente, passaram pelo período climático ano passado bem conturbado, eles ampliaram a área de produção de trigo, tá? E também no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, Paraná para baixo, ampliou a área de produção de trigo. Então, se confirmar essa produção que nós vamos ter maior no Brasil e na Argentina, nós vamos ter produção excedente de trigo. Por isso, o preço estabilizou. Foi o que aconteceu aqui na região oeste do Paraná. Muita gente plantou milho, o soja mais tarde, colheu mais tarde, colheu ali em março. Março aqui para a região do Paraná já é muito tarde para se plantar milho, então o pessoal reduziu a área de milho e plantou mais soja. E foi mais E outra coisa, a safra de trigo, graças a Deus, gente, graças a Deus, o ano passado a safra de trigo foi uma boa safra. A safra do trigo salvou muito o produtor o ano passado, sabe? Salvou muito o produtor mesmo, porque muita gente não esperava receber, né, a questão do valor pago que foi, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, o ano passado, a safra de trigo, volto a novo dizer, salvou muita gente. Só que isso também motivou muita gente a aumentar a área produtiva, na expectativa de ter uma segurança, fazer aquilo que vocês falaram, ter uma garantia que vai ter um pouco de recurso ali para puxar para a próxima safra. E acabou fazendo essa ampliação. E aí, os estudiosos começaram a dizer, vai aumentar. Tipo, acho que no Rio Grande do Sul aumentou 3,89% a área produtiva. Tá? Então, mais o Paraná, que também aumentou ali uma área produtiva. E a Argentina aumentou. Então, quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma produção maior que o ano passado e tudo diz que nós não vamos precisar, ou seja, vamos ser autossustentáveis, não vamos precisar se preocupar com a safra também da Rússia e Ucrânia. E os Estados Unidos também ampliou a área produtiva deles de trigo. Então, todo mundo plantou a mais, já com medo da falta em função da Rússia e da Ucrânia. Então, basicamente, a gente supriu a produção deles. E isso estagnou e puxou o preço para baixo. Mas ainda o trigo vai reagir, gurias. O trigo vai reagir, tá? Isso é bem tranquilo para mim. A questão do trigo, ele vai reagir sim. Isso nós vamos ter melhora no preço, com certeza. É porque é nesse período onde ele está sendo plantado, que ainda tem essa questão de dúvida, quanto que vai ser produzido, a chuva vai vir no tempo certo, vai estar bom o clima na colheita, então é normal ter essa queda. Mas depois ele vai reagir. Isso vocês não se preocupem. O trigo reage. Tá? O trigo vai reagir. Tem que reagir, pelo
amor de Deus, não podemos ficar nesse cenário em tudo caindo. Mas o trigo vai reagir sim. Ei, Ana, eu penso assim, gente, eu já sofri tanto, mas vocês não têm noção quanto, porque eu fui a pior produtora de trigo em 2014 e a pior produtora de soja em 2012, tá? Mas São vai duas ser a melhor sequências de colheita. produtora de soja do ano que vem. Vai ser a Não, melhor produtora. de soja eu super acredito, mas de trigo, falando em El Ninho para trigo, eu plantava 300 e poucos hectares de trigo. Esse ano a gente está plantando 100, porque a gente sabe que vai chover. E se tem chuva, né? Gente, o trigo é uma coisa mais sensível do planeta. Uma água ali em cima da cultura, a Danda sabe falar muito bem, eu não entendo muito porquê, mas uma chuva em cima do trigo pronto, ele acontece o quê? Ele não é mais trigo, entra para ração. Aí o produtor perde tudo que ele tem, tudo que ele apostou. Então, eu ainda acho que um dos fatores para produtor, tá? Tô falando em produtor, é ele mais ou menos ter uma tomada de decisão, saber para que rumo que vai e tal, é olhar um pouquinho o clima. Eu acredito muito no clima, projeção de clima. Claro que previsão de tempo para daqui uma semana, duas, isso não existe, né? Os caras não conseguem acertar nem no outro dia, mas assim, se vai fazer laninha, El Ninho, neutro, a gente mais ou menos entende como tá esse cenário, né? Quem já é produtor já viveu alguma coisa passada, então tem um pouquinho de experiência sobre isso. Exatamente. É a questão da expertise, né? Por exemplo, aqui em Juiz de Castilhos, entre hoje e amanhã, está previsto chuva de 100 milímetros. Por enquanto, só uma garoazinha leve, tá? Só que três sites importantes, três sites, assim, de boa confiança, sinalizaram isso. Vamos ver se vai confirmar ou não. Só que está mudando muito a questão, bem como tu falou, do clima. Tu olha de manhã, de tarde, já é outro cenário, né? Então, isso também está muito instável. Mas o trigo eu ainda continuo, tá, otimista, tá? Vamos seguir otimista, pelo menos nisso. Olha o Ramon, que um pouco me dizendo que eu estou criando expectativas, né? Ramon, mas é questão também que nós temos que também ter um pouquinho de esperança. Se a gente não tiver esperança, a gente pega o cadeado da porteira e diz, ó, tô arrendando e tô entregando tudo, né? Não, tem vários dias que dá vontade de vender tudo e parar. Porque você pensa, não vale a pena, não vale a pena mesmo, sabe? Tem uns assuntos que essa semana eu levantei, acho que eu nem comentei com a Dandara, sobre uns temas aí que tá todo mundo falando de sustentabilidade, não sei o que verde, energia verde, carbono, parará, parará. Vou atrás disso para saber como é que é. É puro blá, blá, blá. É só blá, blá, blá. Ninguém ganha nada. Não tem como, não existe. Eu fui até no fim do mundo para tentar. Não encontrei. Não encontrei. Mas, enfim, a gente podia falar um pouquinho do vazio sanitário agora? Agora eu vi que Eu posso pode. antes ler os comentários para depois não ficar muito longe do contexto? Ó, a Isabela comentou que foi exatamente o que aconteceu com o meu tio. Agora está enrolando para ver se sobe o preço da soja, pois ele achou lá atrás que ia chegar a soja a R$200 e poucos e não deu para vender e a terra dele é arrendada. Outro também comentário da Adriana Maria Silveira, ela comentou da seguinte maneira: temos que nos preparar, se programar, ter um norte para fazer as tomadas de decisões com segurança. Essa informação que você nos traz facilita muito as nossas decisões. Amém. Então, o pessoal comentou ali bem em cima do contexto que tu falou e o que vocês falaram realmente foi a realidade que aconteceu no campo. Exato. Eu vi que entrou a Rita. A Rita foi minha aluna da agronomia. A Rita também ela faz parte de um grupo que tem uma sementeira aqui no Rio Grande do Sul, Semente Santa Rita. E acho que também é importante a gente olhar o outro lado, né? Foi ruim para quem produz grão, é ruim para quem produz semente. E como esse mercado, de uma forma geral, ele vai impacto dos dois lados. Mas a Rita também é uma menina, né? Que a gente sempre diz, está sempre correndo também atrás de informação, buscando também ofertar uma semente de qualidade, e eles também estão sempre preocupados na questão da forma de orientar os produtores. Porque uma coisa também que eu tenho, outra percepção que eu tenho, às vezes as empresas estão tão preocupadas em vender semente, vender insumo, vender irrigação, vender energia isso, vender aquilo, e eles esquecem que eles podem cativar melhor esse produtor no momento que eles também passem alguma orientação sobre como funciona e orientação de mercado, que é e de gestão, que é uma parte ainda que alguns produtores são bem carentes, né? Porque resumindo tudo,
o que a gente falou, né? Faz falta o planejamento financeiro, planejamento de comercialização, né? Não é simples. O mundo mudou e a forma de vender também mudou. Infelizmente, a gente não pode mais ter a mesma visão da propriedade rural igual nós tínhamos há 20 anos atrás. Muita coisa alterou. E nós precisamos ter esse olhar mais cauteloso se nós quisermos continuar com as nossas porteiras abertas, produzindo e continuar, né, alimentando o mundo. Então, tem que ter esse olhar mais gestor também para as propriedades rurais. Sobre o vazio sanitário, por que foi tão importante? Nós tínhamos uma resolução no final do ano passado que dizia que o vazio sanitário terminava, certo? Aqui no Rio Grande do Sul, dia 11 de outubro. Por que esse período é tão ruim? Gente, o que significa o vazio sanitário? Quer dizer que eu só posso começar a plantar depois que termine esse vazio sanitário. Ou seja, que eu só ia conseguir plantar soja aqui no Rio Grande do Sul depois do dia 11 de outubro. Isso é muito ruim, porque interfere também na questão do período de chuva, período que a gente sabe que vai estar mais seco, período que vai ter maior exposição do sol. E isso acaba também interferindo quanto que eu vou ter o meu grão disponível para vender. Houve uma discussão muito grande. Foi discutido muito com a Farsul, principalmente que a Farsul é o órgão que tem maior influência nessa parte de votar, nessa questão do vazio sanitário. E depois de uma grande briga, a gente conseguiu mudar esse período do vazio sanitário. Hoje, no Rio Grande do Sul, o vazio sanitário termina dia 30 de setembro. Isso quer dizer o quê? A partir do dia 1º de outubro, liberado plantar. Tá? E isso influencia muito, porque isso vai poder fazer com que nós conseguimos antecipar o nosso ciclo produtivo, porque o ano passado o vazio sanitário terminou também dia 10 de outubro, e 10 dias, gente, faz a diferença, tá? Porque é 10 dias que eu vou plantar antes, é 10 dias que eu vou ter a maior questão, eu sei que vou ter maior incidência de chuva, vou pegar uma menor incidência lá de temperaturas mais altas, então esses 10 dias são muito importantes. Então essa mudança do vazio sanitário... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa semana a gente entrou no ZARC, porque agora, né, em função do que rodou o ano safra, que eles falam, assim, tipo, a gente tem que entrar no ZARC e mudou bastante coisa lá dentro, tá? E lá não mudou nada. O zoneamento ainda tá. Então, eles não atualizou, mas tem uma resolução, gurias. Até depois eu posso mandar para vocês. Saiu essa resolução finalzinho aqui do mês de junho, certo? Que muda o vazio sanitário só para o Rio Grande do Sul, dia 30, tá? Teve-se essa mudança, graças a Deus. Graças a Deus. Então, manda, tá? Porque muito bom mesmo. Que daí eu mando posto sim. Stories, pode ser? Pode ser sim, mando. Porque assim, ó, gurias, essa mudança é muito importante mesmo. É uma vitória para nós aqui do Rio Grande do Sul. Porque uma coisa que nós temos que dizer, o que é um vazio sanitário, gente? Ele é um período que fica, vou usar o termo chulo, proibido plantar soja, que eles tentam combater determinadas pragas, então ele entende que não pode ter nada plantado durante aquele período, tá? E se for plantado antes, se for comprovado, ninguém pode receber, certo? E esse vazio sanitário, ele é feito no Brasil, principalmente para conter aí a manifestação, a infecção da ferrugem asiática. Então, esse período que não tem plantas de soja hospedeira, porque para acontecer a doença precisa ter o ambiente favorável, a planta, que é o hospedeiro, e o inóculo, que é o inóculo da ferrugem. Então, se eu retiro, não tenho nenhuma planta de soja durante um período de tempo, eu não tenho onde aquele inóculo se hospedar. Se eu não tenho onde ele se hospedar, eu reduzo essa doença, essa fonte de inóculo no ambiente. Então, foi assim que foi estabelecido esse vazio sanitário para conter a ferrugem. Porque lá atrás, em 2005, lá atrás, quando a gente era criança, a ferrugem acabou com todas as lavouras e teve uma queda muito grande na produção. Então, para esses casos, é o vazio sanitário que resolve essas questões de soja, no caso da ferrugem, tá? Certo, Danda, mas qual é o clima melhor para uma ferrugem se desenvolver? Olha, eu expliquei ali que tem 3 fatores, né? Então tem que ter doença, tem que ter o inóculo, tem que ter o clima favorável e tem que ter o hospedeiro, que é a planta de soja. A questão mas qual é o clima favorável? Sim. Se eu tiver um inverno mais seco, certo? Significa que eu vou ter menos fonte de inóculo do fungo da ferrugem. Tá? Se eu tenho um inverno mais úmido, há mais probabilidade de eu ter fonte de inóculo sobrevivendo em restos culturais, e aí eu ter mais fonte de inóculo lá no período vegetativo da soja. Tá? Mas no frio?
Tu tá falando isso no frio? Sim, Temperatura tô falando super baixa também? muito baixa não, mas temperaturas amenas sobrevivem sim, porque os fungos, eles vão criando estruturas de resistência. Então, ele entra em atividade saprofítica, perdão, a telemórfica, que é a fase sexual, então ele começa a desenvolver estruturas de resistência. Então, sim, ele sobrevive em situações mais difíceis, porém sobrevive menos, entendeu? Tipo, é mais É difícil por se isso que eu produzir. acho que não faz muito sentido ter isso aqui na nossa região, sei lá. Então, Né, Ana? Eu acho que é isso. mas Entra numa discussão bem grande, né? Que o pessoal, o Rio Grande do Sul ainda entende que o vazio sanitário ele faz mais sentido ali do Paraná para cima, mais Mato Grosso, mais onde tem essa questão também da safra, safrinha e temperaturas. Daí entra numa discussão que nós vamos entrar de estado, né? Mas é que a questão, o que a gente alega? Que as geadas, esse clima mais frio, ele torna mais difícil a propagação, certo? Mas aí também nós vamos entrar na área dos estudos dos agrônomos, tem doutor que já fez isso também, daí eu não tenho expertise, né? Daí eu vou para o conhecimento da experiência da convivência com o produtor rural, que entende que vazio sanitário no Rio Grande do Sul não faz sentido. então, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm vazio sanitário, né? Outro ponto também, nós estamos aqui do lado do Paraguai. O Paraguai, semana passada, ainda está, talvez em algumas áreas, colhendo soja. Da agosto, eles estão plantando de novo. E os inóculos, né? As fontes de inóculo da ferrugem, ela vem pelas correntes de vento. Então, se for para ter, vai ter, entendeu? As correntes de vento, elas andam muito longe. E como é uma coisa muito leve, isso vai com o vento. E eles estão conseguindo produzir 2 safras, uma em cima da outra. Por que não? Então, assim, tem algumas... talvez tenha algumas coisas que ainda estão ultrapassadas. Talvez daqui a um tempo o vazio sanitário vai ser extinguido. É o que eu acho. Porque hoje a gente já tem ferramentas o suficiente para trabalhar com a ferrugem, que é o que o Paraguai faz. Entendeu? Da outra Show de live, bola. Gurias. Dá muita discussão. A gente pode também falar um pouquinho do que mudou agora no novo Plano Safra. Isso. Pode. O Plano Safra é um grande debate também. Vamos resumir. O Plano Safra aumentou. Aumentou até por ali, Gurias. De novo, aumentou nos números. Mas efetivamente, se tem esse valor... Outra coisa, gente, o Plano Safra... Deixa eu falar agora, Ana, te atrapalhando de novo, gente. Eu tô muito ansiosa hoje. É que o seguinte, como eu passei a semana toda dentro do banco, hoje, só para quem tá aqui, tá terminando o recurso. Não tem recurso, Tá terminando o pouco recurso que tem. Não é que... É isso. Tá terminando recurso para um tipo de classificação lá, que eles falam que é... Deve ser para o custeio ou investimento? É custeio, se eu não me engano, Pronamp e demais. Se eu não me engano. Tipo, como assim? O negócio nem abriu, já tá terminando. Mas aí é que tá. Quer ver uma coisa? Os leigos, quando falam, o governo lançou o Plano Safra, as pessoas acham que o governo pegou 360 e poucos, né, milhões e investiu na agricultura. Não é isso. O governo anuncia apenas aquilo que está disponível pelas instituições financeiras para os produtores recorrerem para custear, né, ou a questão de investimento das suas propriedades. Mas não necessariamente todo esse dinheiro é do governo, pelo contrário. Custeio, acho que não chega a 18% ou 19%, que é o quê? Que o governo facilita os créditos, mas ele também não dá o dinheiro. Ele dá um subsídio e ameniza um pouco o juro. E para investimento, que é o pior, Gurias, tá? Investimento do valor que ele liberou ali, apenas 51% é subsidiado pelo governo. Só que desses 51% que o governo subsidia, ele não tem esse dinheiro, tá? Ele não tem esse dinheiro. Ele está contando que vai arrecadar esse dinheiro até o final do ano. Então, ele tinha apenas o que acho que era 65 milhões, que é isso, que fecha bem certinho o que tu falou, que estaria disponível, mas que já acabou. Porque é muito pouco. Imagine só, parece muito para nós que não temos 65 milhões. Mas vocês já imaginaram quantos produtores dizem que vão recorrer a isso? 65 milhões vira em nada. Nada. Então, assim, hoje, o plano Safra, lindo, maravilhoso, os 360 e poucos, que aumentou 30 e poucos milhões,
Na verdade, aumentou um pouco do recurso de algumas instituições financeiras, mas não que o governo aumentou nada. E o subsídio que o governo deu é pouco perto do que realmente ele tem para doar. Então, não tem, e não existe uma projeção. Porque o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre, mas não tem nenhum sinal que vai crescer 10, 15% para justificar ter todo esse dinheiro para subsidiar parte do Plano Safra. Então, de novo, vai ser uma ilusão. E o que mais preocupa, o que todo produtor queria que o Plano Safra falasse? Vai ter uma linha de crédito diferente para quem passou por 3 estiagens? Nem se toca em um benefício para quem passou por estiagem. Não tem nada. Outra coisa, ele fala que vai subsidiar, facilitar alguma coisa do seguro agrícola? Nada. Nada. Que hoje são os 2 principais pontos. Tu mesmo falou, tá se chovendo inadimplência por parte dos produtores. Então, por que esses produtores estão inadimplindo? Porque faz 2 ou 3 anos que eles estão colhendo mal, eles não estão conseguindo se manter. Então, o que eles esperavam? Que o governo lançasse alguma coisa, algum subsídio específico para eles, ou que lançasse alguma coisa beneficiando em termos de seguro agrícola, que não aconteceu nada. Então, o Plano Safra 2023 é lindo, maravilhoso no papel, mas efetivamente a parte que cabe ao governo ele não tem recurso, e o que cabe aos bancos, né, eles já se proporam e vão tentar fazer, só que também as taxas de juros não são tão atrativas assim, gente. Não, e Então, para quem é gaúcho aqui, ainda acontece uma coisa, né? O banco entende que se você tem um histórico de 3 safras com frustração, que precisou de seguro, tu é um cliente de muito risco para captar recurso. E o banco está criando vírgulas e vírgulas para tu não conseguir chegar ao teu crédito. E tipo, regiões que decretaram situação de emergência, a taxa de juros ela quase dobra, né? E daí, nos últimos 3 anos, todo o estado quase decretou a situação de emergência. Então, a taxa de juros já está no limite do limite, né? Literalmente. Não, e ainda existe uma projeção no banco que, como é que eu vou explicar para você sem dar nome? Que, digamos assim, Grazi tem capacidade de pagamento, né, para colher safra 23, 24, 50 sacas por hectare. Grazi sabe que a Grazi pode alcançar isso. Grazi produtora. O banco disse que a Grazi tem capacidade somente de alcançar 30 sacas. Aí eu fui questionar, mas por que isso? Não, é porque o teu histórico é muito ruim. Tu teve seca. Gente, a seca não é culpa da Grazi, a seca é culpa do clima. Mas eu sei que eu tenho capacidade de produzir muito mais. Aí o banco já começa, né, naquela coisa. Então, assim, ó, quem não tiver realmente esse ano uma saúde psíquica equilibrada, pira. Surta. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa que está acontecendo comigo. Eu quero fazer investimento, quero comprar um drone de pulverização para pulverizar nas áreas do meu pai. E aí meu pai colocou que a gente é regime de economia familiar lá atrás, antigamente, quando era menina ainda. E ele é Pronamp. E aí eu não consigo me desvincular meu pai. E por mais que caso eu queira e consiga desvincular do meu pai, eu nunca serei Pronaf. Eu somente serei Pronamp ou demais produtores. E se eu me tornar Pronamp, se por um milagre, tipo, mesmo se eu conseguisse, não ia dar, porque o recurso para investimento, o limite é só R$200. Então, assim, ajuda em nada. Vou ter que pagar 14% de juros igual todo mundo. Não, amiga, depois fala comigo que eu te dou o caminho. Fala comigo. Não consigo adaptar do meu pai. Mas essa semana eu consegui reduzir de uma categoria para outra mais baixa. É que tem outras coisas que você precisa fazer. Então, o que a gente sempre está colocando aqui, amiga, que na verdade é relacionamento, por mais que a gente está falando de mercado, isso e aquilo, né? Que nem a doutora Ana falou, é planejamento, gestão, parará, tem também relacionamento. Não, o que eu te digo relacionamento é o seguinte, tem algumas instituições financeiras que não estão querendo fazer prorrogação esse ano. Sim. Tá? Instituições particulares, onde existe lei que tem que fazer. Aí o que eles fazem com os clientes deles? Vamos fazer uma renegociação de dívida, que o juro é muito mais alto.
Mas isso não pode, gente. Se você tem direito, você é um cidadão, você tem direito, então você tem que ir atrás do seu direito. Uhum. Só que daí entra aquela questão, com qual tipo de relacionamento de banco você está trabalhando? Ou de instituição, cooperativa, crédito, enfim. Por isso que é bom a gente passar o caminho das pedras, porque a pessoa vai lá e diz, não, eu sei que fulana fez assim, então eu também quero. Uma coisa também que eu queria pontuar, que a Ana vai poder falar melhor. Quando a gente está na faculdade de agronomia, a gente aprende um pouco sobre as linhas de crédito que tem. E tem linhas de crédito, por exemplo, que eu vi na faculdade. Exemplo, agricultura de baixo carbono, agricultura de incentivo à fixação biológica de nitrogênio, que quando a gente pergunta para as instituições financeiras, ninguém sabe de nada. Ana, você pode falar sobre isso? O que acontece? As instituições financeiras, elas não se atualizaram ainda. E para elas não é interessante trabalhar com essas linhas, porque elas também vão ter que depender de negociações com outros órgãos para conseguir te dar esses benefícios. Então, para eles é muito fácil, mais fácil te vender algo básico do que realmente ir atrás. Por quê? Porque eles vão ter que cadastrar a questão do baixo carbono, fixação de coisa em outros órgãos, para conseguir esse benefício para depois te passar. E vou de novo usar um termo chulo, gurias. Isso vai dar trabalho para algumas instituições financeiras. Então, é muito mais fácil para elas trabalhar com o básico, ou seja, aquelas créditos consolidados, que é simplesmente elas fazerem ali no computador sem ter que fazer outros. Exatamente. Pegar aquela tabelinha pronta, jogar ali, deu. Essas outras, de questão de crédito carbono, entre outras, elas vão ter que cadastrar em órgãos do governo federal, vão ter que esperar vir retorno, elas vão ter que fazer acompanhamento da tua lavoura, vão ter que ver, vai ter que ter um maior trabalho pós para ver se você vai conseguir ou não fazer isso. Tá? E outra coisa, vai demandar também conhecimento técnico dentro das próprias agências, certo? Porque é outra coisa que eu vou te dizer, como é que tu vai pegar uma pessoa, não estou menosprezando de novo, mesma coisa, só por uma administração, ou só com alguma outra qualificação, e para avaliar a tua lavoura, Mas é verdade. certo? Então, é realista, né? Isso acontece, ninguém tem... Eles não estão preparados para contratar um agrônomo só para fazer isso. Não. E aí eu vou te dizer outra coisa, e também vamos olhar para o outro lado. E nem todas as faculdades entendem que é importante passar essa formação para os agrônomos. Sim. Certo? Tá? Porque tu sabe que cada universidade de agronomia dá um viés, certo? E dependendo disso, ela também não vai te dar um viés para trabalhar com essa questão. O que é a fixação de carbono? Como é que funciona isso? Como é que tem que ter esse teu sistema produtivo? E eles preferem também ensinar o feijão com arroz. Sim. E também tu tem dificuldade do quê? A instituição financeira não tem qualificação e não quer ter o trabalho, e às vezes também não encontra o profissional que vai conseguir dar esse feedback para ela. Então é muito mais fácil tu empurrar as linhas de créditos consolidadas e seja feliz. Uma vírgula só, tu falou ali da questão de relação com as instituições financeiras. Gente, isso é muito importante, tá? Eu vejo aqui, eu moro numa cidade de 18 mil habitantes, e nós temos uma cooperativa aqui, a Cotrijuc, que é uma das cooperativas 75 anos, e ela tem clientes que do tempo do caderninho, certo? Do tempo do caderninho, que vendiam coisas do caderninho. E como essas relações, quando tu firma com os clientes, são importantes. E tu acaba passando isso de geração para geração. É que nem eu já ouvi pessoas falando isso. Eu sei que a 300 paga melhor, que a Cevale paga melhor, mas eu nunca vou deixar de entregar na Cotrijuc, porque quando eu precisei, eles seguraram minhas dívidas por um ano, facilitaram, não me cobraram junto, certo? Sim, então, arrepiar. Meu pai tem uma situação dessa. Exato. Então, assim, essas relações com as cooperativas e os bancos, por mais que sejam instituições financeiras grandes, eles podem fazer essas relações com os clientes. Nada permite, principalmente as cooperativas, tá? Às vezes demandar mais uma atenção, te dizer assim, gurias, eu não vou conseguir te dar a resposta, me dá 24 horas, eu vou fuçar aqui uma linha de crédito, eu vou fuçar uma maneira de resolver essa questão para vocês. Não é perder tempo, gente, é fidelizar clientes. É que nem eu digo assim, é tu amarrar com correntes o teu cliente, literalmente, por uma relação de confiança. E eu vejo muito isso aqui com relação à Cotrijuc, que todo mundo tem uma história com a Cotrijuc, sabe? E que nem eles dizem, eu prefiro entregar ali, mesmo sabendo que eu ganharia R$5 a mais por saco, porque quando eu precisei, eles estenderam as mãos. E isso é uma coisa muito importante de ser construída também, gurias. A empresa vai construir, mas o cliente também tem que ter
esse mesmo pensamento, né? Porque eu mesma Exato. já cheguei muito no banco que eu trabalho, que todo mundo sabe qual é, e já chorei, de verdade, contei a minha vida ali, tipo, só faltava cortar os pulsos, e eles me ajudaram 100%, Sim. sendo que eles não tinham obrigação de fazer isso. Sim. Mas eu tive, né, vamos dizer assim, a humildade de chegar e E ser colocar o sincero. meu problema ali para eles e pedir ajuda. Dizer, cara, eu preciso de vocês Sim. agora. Toda vez que vocês me pediram para não renegociar e para pagar, enfim, mesmo sem poder, eu fiz, então agora eu tô querendo de volta. E eu tive, graças a Deus, o retorno positivo, né? Uhum. Então é por isso que eu digo, relacionamento é muito importante em tudo na vida, Uhum. em tudo mesmo. Exatamente. Acho Exatamente. que a gente passou do nosso tempo, menina. Deixa eu espiar. Sim. Ah, não, tem Viu? pouquinho É, tempo. Se passando o alguém quiser gancho, perguntar, Danda, quiser colocar alguma coisa. eu só quero contar um exemplo do meu pai. Meu pai sempre fala muito isso que a Grazi acabou de dar o exemplo ali. De nunca ser mal educado, nunca sair chutando Uhum. porta, nunca faltar com respeito. E isso é o exemplo dele. Tá na mesma cooperativa negociando há mais de 30 anos. Uhum. Meu avô já negociava com a mesma cooperativa. Vai a vida inteira na mesma instituição de crédito, entendeu? Então, assim, por isso que ele consegue tudo que ele precisa. Porque é uma relação de respeito. E é isso que a Grazi faz. Exatamente. Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai voltar a passar a mesma estrada, né? Já Sim. tem aquele ditado, né? Trate todo mundo bem quando estiver subindo as escadas para que elas também te tratem bem quando estiver descendo, né? A gente nunca sabe, né? Em que ponto a gente vai estar. Então, tu tem que tratar todo mundo com muito respeito, que nem vocês falaram, né? E é o básico, né? Respeitar as pessoas, criar boas relações, criar boas lembranças para que também, né? Isso funcione quando tu precisar e quando essa pessoa precisar. Eu vi que alguém comentou ali, Gurias, também da questão da área do direito, né? A área do direito também é uma área que tem que se somar muito na questão do agronegócio. Há muita questão ainda a ser falado. Ali, quando tu falou essa questão familiar, né? Da tua classificação, questão do planejamento sucessório, a questão também jurídica toda da organização. Até um tempo atrás, os advogados eles não tinham esse olhar também para o ramo do agronegócio, e acho que muito está se voltando agora, e é um outro mercado que também está em ascensão, essa questão do direito voltado para o agronegócio. Isso. E até uma coisa que o Nelson comentou aqui, ó. Não se engane. Banco é aquele amigo que te empresta guarda-chuvas em dia de sol e te pede de volta no dia que chova. Um exemplo disso é essa questão de existir várias linhas de crédito que você pergunta para eles e não sabe nem que existe. Então, assim, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Isso vai ter em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelas pessoas boas e ter cautela com o restante, né? Exatamente. Tentar construir um Exato. relacionamento melhor possível, né? Em todos os âmbitos, vamos falar assim. Seja a empresa que você entrega, seja instituição financeira que você precisa, seja essas empresas que a gente contrata seguro, né? Porque isso também, dentro dentro do cenário do agricultor, tudo é bom também, né? Até às vezes tem um vizinho bom, vai que fura um pneu, sei lá, qualquer coisa, está precisando de uma ajuda. Exato. Exato. E gurias, assim, ó, para fechar, né? De novo, essa questão de leitura de mercado, ela é diária, gurias, tá? Ela requer um olhar todo dia, seja na questão de bolsa, questão de ver como é que tá o mundo, que nem eu brinco, né? Como é que tá a Rússia, como é que a Ucrânia acordaram hoje de manhã, né? Se resolveram fazer as pazes ou não. Dá uma olhada em relatórios climáticos da USDA, em função dessa questão da especulação. Dar uma olhada como é que tá as transações de compras da China. É um olhar em tudo, certo? É que nem eu brinco. Há um bom tempo eu já não olho mais novela, né? Que nem eu gostava de dizer, né? Nem novela, nem filme. O meu divertimento, às vezes, é olhar alguns sites de cotações, é olhar a questão de como é que está a Bolsa de Chicago, é fazer uma leitura. E não é uma leitura única, né? É uma leitura de manhã bem cedo, é uma leitura ao meio-dia, é uma leitura no final da tarde para saber como é que o dia vai acompanhar. E às vezes, quando eu perco o sono, é dar uma olhada de madrugada como é que estão os chineses acordados, né? O que eles estão tramando para a nossa vida, né? Então, é um olhar atento, tá? É um olhar atento para o mercado, literalmente. Show. Danda, tu quer desativar os comentários para a gente fazer um print? E aí depois a gente pode colocar. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta.
Vamos tirar o print e depois eu retorno com os comentários, pode ser? Deixa eu ajeitar que minha blusa tá bem discreta amarela, ó. Pensando no soja, a gente é de amarela. Ouro. Ouro. Pronto, tem vários. Vou ativar novamente. Se alguém tem alguma pergunta, mandem aí, que a gente já está partindo para o fim aí. E um comentário, acho que legal, agora que me veio a cabeça, né? Tu falou do soja ouro, né? E pensar que quando o soja chegou no Brasil, ele era chamado do feijão dos porcos, né? Se produzia ele para alimentar os porcos e ninguém via o potencial que ele tem. E pensar que da ração aos porcos virou o ouro dos nossos olhos, né? Sim. Então, uma evolução de um produto ali que em 60 anos mudou a forma como a gente encara ele, né? Outra coisa, aproveitando esse gancho, antes a soja era uma rasteira. Olha o também que a gente fez nos últimos 50 anos. A agricultura no Brasil, ela deu vamos dizer, expandiu nos últimos 60 anos. Então, imagina o quanto a gente vai fazer agricultura daqui nos próximos 60 anos. Como que a gente vai ser grande em tecnologia? Quanto que a gente vai produzir a mais? Como vai ser, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. A gente faz parte dessa história. Não, e eu fiquei pensando agora na tua fala, né? Se nós for pensar que na década de 50 nós estávamos substituindo a enxada por um trator, e agora há pouco tu falou que tu está pensando em comprar um drone, né? Para a questão de pulverização. Né? Tu já imaginou, será que teu avô algum dia pensou que ia ter tipo um mini aviãozinho que fosse pulverizar tudo? Né? E isso aconteceu muito, muito rápido. E daí, que nem eu digo assim, ó, pensa, nós saímos da enxada e substituímos por um trator, que era a maior tecnologia que existe. E hoje nós temos drone que fazem isso, né? Temos tratores automotivos, autônomos. Demais. Meu dado é aplicação localizada de herbicidas direcionados com de drone. Então, eu vou passar produto com só onde tem planta daninha na área total. Então, imagina da enxada para drone de aplicação localizada. Então, assim, está aí docência, e você, acho muito bonita essa parte de você ser professora, mas você está aqui disposta, com muita humildade, para passar conhecimento para pessoas que talvez não teriam acesso ao tipo de informação que tu teve. Então, eu até agradecer por você ter passado aqui em uma hora um pouquinho aí da sua experiência que tu adquiriu nos seus 22 anos de estudo. Isso é ligar o campo com a faculdade é muito importante. Exatamente. Na verdade, nós temos que manter essas mãos dadas sempre, né? Volto de novo a dizer, gurias, quando precisarem, é só chamar, a gente vem aqui. Eu acho que eu mandei um videozinho para vocês, alguma coisa, surgiu o convite, vamos fazer live, né? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar ali. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder ali no direct do Instagram, ou me chame no meu WhatsApp, que está divulgado aí pelo mundo todo. A gente está aí para dividir o conhecimento, né? Para o conhecimento crescer, a gente precisa dividir ele. E volto de novo a dizer, eu tenho para mim que eu tenho que levar esse conhecimento para mais pessoas. Vocês, com os impostos de vocês, financiaram em algum momento os meus estudos. Então, eu tenho que dar essa pronta resposta para vocês. Então, é só me chamar, a gente está aí sempre disponível, né? E a gente sempre aprende muito também nesses momentos. Eu agradeço mais uma vez esse momento único vivido com vocês. Estamos só pela próxima live. Nada, então, vamos fazer mais, né, Gabi? Vamos fazer um mês que vem já, a gente chama ela de novo e a gente bota mais alguns debates aqui, né? É muito bom isso, né? A gente falar e as outras pessoas também colocar a opinião delas, tá? Obrigada, doutora Ana, obrigada, Dana, obrigada a todo mundo que esteve com a gente. E qualquer dúvida é só chamar uma de nós três aí que a gente está disponível para vocês, tá bom? Obrigadão. Obrigada, Ana, obrigada, beijo, gente. Obrigada a todos aqui, viu? Foi um prazer estar com você. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.